O Brasil Justiça desta semana vai abordar a trajetória profissional do juiz da Terceira Vara do Trabalho de Blumenau, José Lúcio Munhoz, o seu mandato no Conselho Nacional de Justiça, que terminou em agosto deste ano, e ainda os problemas da magistratura e da prestação jurisdicional ao cidadão. Para falar sobre esses assuntos, eu recebo o juiz do trabalho José Lúcio Munhoz, magistrado há 18 anos, é mestre em Direito pela Universidade de Lisboa e ex-presidente da Matra São Paulo no biênio 2004 a 2006 e ex-vice-presidente da MB. Doutor Lúcio, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. É um prazer estar aqui com você, Renata, e com todos os ouvintes do programa da MB. Doutor Lúcio, o senhor é magistrado há 18 anos e bem antes de se tornar um juiz, começou a trabalhar aos 8 anos como engraxate. Conta pra gente como é que foi essa experiência profissional do senhor até ingressar na magistratura. Bom, eu venho, Renata, de uma família simples, humilde, não é? Em que um momento histórico, a concepção de todos era que o trabalho enriqueceria o ser humano, né? Então, se valorizava muito o trabalho. Então, quanto antes começar a trabalhar, ou quanto antes começar a produzir, para ajudar em casa, você acabava tendo a noção de que você se desenvolveria melhor como ser humano, como profissional e tudo isso. Então, naquelas circunstâncias, ir trabalhar era algo natural dentro da nossa rotina. Eu tive sorte ainda, porque era um momento em que as ruas ainda não se tinha violência, não se tinha crack, não se tinha drogas. Então, as crianças iam para a rua brincar, trabalhar e tudo isso. Né? E nessa rotina eu comecei realmente aos 8 anos, né? Eu fui engraxar sapatos, eu não aguentava com o peso da caixa e da cadeira juntos. Aí o meu irmão me ajudava, ele levava a caixa ou a cadeira até o ponto onde eu engraxava sapatos e durante a semana vendia sorvete, trabalhava como jardineiro, lavador de carro, auxiliar de pedreiro, o que você pode imaginar, né? Depois fotógrafo, auxiliar de fotógrafo, balconista de boteco. Aí eu comecei aos 14 anos, na ocasião se podia registrar. Eu comecei a trabalhar numa empresa, como estoque, depois fui para uma papelaria, depois para uma metalúrgica em São Paulo, já ali na Grande São Paulo, Cotia. E dali, minha mãe, em paralelo, ela vendia roupas de porta em porta, não é? Meu pai era carpinteiro, depois taxista. E aí a minha mãe resolveu abrir uma lojinha na garagem de casa. Uhum. E aí eu saí da empresa que eu trabalhava como office boy nessa ocasião, já tinha ali perto dos 17 anos e 16 anos, e aí eu fui trabalhar na loja com ela. E aí a loja foi para pagar meus estudos, né? Aí eu fui cursar Direito no Mackenzie. Em paralelo a isso, tinha uma atividade religiosa em grupo de jovens, né? Desde pequeno também participando de igreja, coordenando grupos de jovens, atividades de grupos de jovens. E aí vai desenvolvendo em você o sentimento de justiça, de fraternidade, de benefício ao próximo. A gente fazia bingo, construía casa para as pessoas, fazia diversas campanhas nesse sentido. E o momento histórico do país também ali, né? Final da década de 70, comecinho da década de 80, saindo da ditadura. Então, muitos, né, acreditavam que as alterações da sociedade que a gente queria construir se faria através dos meios políticos, né? Então, muitos naquele momento acabaram desembocando naturalmente ou no PT ou no PCdoB, PCB na época, ou seja, partidos de esquerda, né, em oposição à situação que se encontrava a política tradicional. Isso foi um pouco a trajetória minha até a universidade, e aí depois Direito, não é, por conta disso, de tentar fazer justiça, e como eu tinha uma vinculação política ali com o Partido dos Trabalhadores naquela oportunidade, com aqueles ideais, né, que mudaram muito, infelizmente. Mas aí eu fui advogado de sindicato, né, e aí para ingressar na magistratura foi um pouco
foi mais fácil, porque já tinha uma noção dos direitos dos trabalhadores, da proteção dos trabalhadores, né? Do direito do trabalho enquanto um valor para a sociedade. Então foi meio natural a minha ida para a magistratura e trabalhista. Mas antes disso, eu fui advogado de sindicato, advogado criminalista, fiz júris, né, na área criminal, e fui procurador-geral do município, da minha cidade, Vargem Grande Paulista. Ali. E aí fui aprovado no concurso e tomei posse em 95. O que difere a escolha de ser um juiz do trabalho? Eu acho que é a finalidade da sua atividade, né? Você garantir ao trabalhador o respeito ao seu trabalho, o respeito à sua dedicação, não é? Gonzaguinha já dizia, né? O homem se humilha, se caçam seus sonhos, seu sonho é a sua vida e a vida é o seu trabalho. E sem o seu trabalho, o homem de nada vale, né? E ele continua a poesia. E a importância do trabalho é muito grande, né, para as pessoas. E quando você vê o Estado valorizando o trabalho, reconhecendo os direitos, não é, isso você contribui com a sociedade, você contribui com o sentimento de cidadania, além de distribuição de renda, de benefícios sociais. Nesses 18 anos de magistratura, o que mais chamou a atenção do senhor? Tantos momentos assim gratificantes, algumas frustrações, alguns momentos de dor também, de sentimento de impotência, porque muitas vezes nós, os juízes, ou enquanto você presta concurso para juiz, você imagina, quando eu for juiz eu vou mudar tudo, né? Vou resolver os problemas do mundo. E você tem uma limitação estrutural, legal, enfim, para essa atuação. Mas em diversos momentos, teve um particular para mim que foi bastante importante, porque o juiz do trabalho normalmente ele é acionado para resolver direito de quem foi demitido. Uhum. E eu consegui intervir numa situação em que uma empresa ia fechar e 30 empregados seriam demitidos. E nós conseguimos negociar os direitos trabalhistas, a recuperação da empresa, e foram mantidos não só aqueles 30 empregos, 30 famílias que foram garantidas, como outros. A empresa cresceu e contratou mais pessoas. Então isso é gratificante quando você acha que de algum modo você contribuiu para alguém em algum momento. O senhor tem uma trajetória profissional assim exemplar. Valeu a pena todo esse sacrifício de começar a trabalhar desde os 8 anos? Olha, não é o ideal, né? Nós queremos que as nossas crianças brinquem, que as nossas crianças não trabalhem, não é? Que as nossas crianças estudem, né? Para mim, o valor maior é o ensino, é a educação. Eu acho que com a educação você transforma o país, você transforma a sociedade, você transforma as pessoas, você transforma vidas, né? Você possibilita o ser humano ser inteiro quando ele tem conhecimento, quando ele tem o saber, quando ele distribui esse conhecimento, esse saber. A sua intervenção na sociedade é mais qualificada, não é? Pelas circunstâncias, eu trabalhei e continuei estudando, então acabei constituindo um pouco as duas coisas e brinco muito com as minhas filhas. Então a infância que eu não tive, eu estou tendo com elas um pouquinho a brincar, a recuperar um pouquinho dessa infância. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz da Terceira Vara do Trabalho de Blumenau, José Lúcio Munhoz, vai falar sobre o seu mandato no Conselho Nacional de Justiça, que terminou em agosto deste ano. Não sai daí, a gente volta rapidinho. As inscrições para o 7º Congresso Ibero-Americano sobre Cooperação Judicial da Escola Nacional da Magistratura estão abertas até o dia 8 de setembro. O curso será realizado de 26 a 28 de novembro em Buenos Aires, na Argentina. A capacitação é uma parceria entre a Escola Nacional da Magistratura, a AMB e a Rede Latino-Americana de Juízes. 10 vagas estão disponíveis aos magistrados no site www.enm.org.br.
Estamos de volta com o programa da MB O Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a trajetória profissional do juiz da Terceira Vara do Trabalho de Blumenau, José Lúcio Munhoz. Agora vamos falar sobre o seu mandato no Conselho Nacional de Justiça, que terminou em agosto deste ano. Doutor Lúcio, o seu mandato no CNJ terminou há cerca de 15 dias. Conta pra gente quais foram as atividades desenvolvidas nos últimos 2 anos. Olha, o Conselho Nacional de Justiça hoje é um mundo, né? Embora seja um órgão recente, com 8 anos de existência, ele assumiu uma proporção enorme no âmbito do Poder Judiciário, né? Exercendo toda a atividade administrativa, fiscalizadora, de programas e projetos no âmbito do próprio Judiciário, em todos os ramos, né? Seja na Justiça do Trabalho Federal, Estadual, Eleitoral, Militar, enfim. A mim coube presidir a Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, também no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ tem uma atuação específica que tratam dos processos administrativos. Aí você inclui consultas, pedidos de providências, procedimento de controle de ato administrativo, processo disciplinar, revisão disciplinar. Então, é uma atividade processual administrativa, mas equivalente à da atuação comum de um juiz dentro de um processo. Só que essa atuação processual, ela traz uma repercussão enorme no âmbito do Poder Judiciário. Então, cada decisão do Conselho Nacional de Justiça, ela repercute por bem ou por mal dentro do Judiciário como todo, dos tribunais, da vida do juiz, e pode repercutir na atuação do poder e no atendimento direto do cidadão. Dentro dessa atividade processual, me chamou a atenção alguns episódios envolvendo respeito às prerrogativas de magistrado. Uhum. Nós tivemos um caso concedemos a promoção a um magistrado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, logo no comecinho da gestão, foi bastante marcante. Eliminamos isso, né, na nossa atuação, eliminamos uma sanção imposta a um magistrado que estava precisando de um tratamento médico e não de um efeito sancionatório dentro do poder. Deliberamos a respeito de promoções de magistrados, enfim, resolvemos questões atinentes a concursos públicos, procedimentos que tratavam disso. Garantimos direito de advogados em retirar autos de processos sem procuração. A atividade, enfim, processual é típica. Nesse ponto, duas atuações foram bastante significativas para mim ao colocar dentro dessa atuação as audiências públicas e as tentativas de conciliação. Então, no meu mandato eu realizei 4 audiências públicas sobre temas diversos no âmbito do Poder Judiciário, no OAB e o Tribunal de Justiça de São Paulo, candidatos do TJ do Rio Grande do Sul, enfim, e por aí vai. E consegui negociar no âmbito do Poder Judiciário, intervir, realizando reunião pública, audiências públicas, consegui solucionar 2 greves, dentro do Poder Judiciário. Isso também foi bastante gratificante, permitir que os servidores pudessem retornar ao trabalho, mas garantidas alguns direitos deles que não fossem tão prejudicados. Então, conduzimos 2 negociações positivas para colocar fim a 2 greves, uma no TRT de São Paulo e outra no TRT da Bahia, a atuação processual. Fora isso, nós temos a atuação de projetos e programas dentro do Poder Judiciário. Na minha comissão, eu presidindo a comissão, distribuímos os temas, mas sempre trabalhamos em conjunto com outros conselheiros. Disciplinamos a nomeação de diretor de secretaria por juiz da vara, no caso da Justiça do Trabalho e, consequentemente, para os outros segmentos. Garantimos a contagem de tempo na entrância para efeito de aposentadoria do juiz estadual, os 5 anos na entrância no cargo e não na entrância. Essa também foi uma definição da nossa relatoria. E outros 2 pontos que também para mim sempre foram muito valiosos é a qualificação no âmbito do Poder Judiciário. Então, o papel das escolas da magistratura. Desde o começo
é da minha gestão, já reuni as escolas, não é? A ANM teve excelente participação nesse processo todo, junto com a Infam, com a Enamate e com as outras escolas de outros segmentos do Poder Judiciário. Revisamos a resolução que tratava das escolas, demos maior competência para as escolas, conquistamos um orçamento próprio para as escolas. As escolas podem ser ordenadoras de despesa, ou seja, um diretor de escola não precisa da autorização do presidente hoje para fazer uma despesa para a sua atividade. Garantimos às escolas o poder de definir cursos obrigatórios, os seus tribunais vão ter que respeitar esses cursos obrigatórios. Dispensamos os juízes para essa atuação. Então, esse papel de qualificação, de ensino, a gente redimensionou o tamanho das escolas. Então, isso foi bastante gratificante. E o programa de valorização da magistratura, né? Tivemos também bastante interessante, porque normalmente nos associam com uma visão corporativista. E temos visão de defesa da magistratura. Porque a defesa da magistratura é uma defesa do cidadão, de contar com um juiz independente, com um juiz preparado, com um juiz qualificado. Isso não significa defender problemas encontrados no âmbito do Poder Judiciário. E nesse ponto eu, por exemplo, fui relator de 3 processos administrativos disciplinares de magistrados, lamentavelmente, e nas 3 situações o voto foi pela pena máxima, né? Ou seja, aposentadoria compulsória. Isso dói, é dolorido, mas é uma medida que deve ser saudada até para reconhecer o trabalho da grande maioria de magistrados que exercem sua atividade com honestidade, com empenho, sujeito a riscos, sujeito a ameaças, enfim. O CNJ foi criado em 2005. Antes o senhor acompanhava os trabalhos do CNJ do outro lado, digamos assim. A sua percepção mudou depois que o senhor virou conselheiro? Renata, a experiência nos transforma, né? Ela é enriquecedora. E foi uma viagem, né? E toda vez que você viaja, você compreende melhor o outro, você compreende novas realidades. Eu venho de um segmento do âmbito do Poder Judiciário, de uma realidade específica, né? De um Tribunal de São Paulo ou de Santa Catarina, na Justiça do Trabalho. Então, se deparar com realidades tão distintas, mesmo no âmbito do judiciário trabalhista, quanto na justiça estadual, federal, eleitoral, é enriquecedor, né? Nós verificamos os problemas, não é? Lamentamos alguns deles, não é? E temos que nos conscientizar que só eliminando esses problemas que nós vamos valorizar o juiz e a magistratura. Então, nós temos que ter um empenho para eliminar ainda as poucas mazelas que temos históricas dentro do Poder Judiciário, mas assim, por outro lado, reconhecer as grandes iniciativas de juízes que vão aos rincões desse país, que pegam barco, que andam de cavalo, que, enfim, que se esforçam em praças, tentam conciliar, fazem processo para fornecer certidões de nascimento, documentos. Então, há um processo de trabalho da magistratura em prol da cidadania nesse país que precisa ser reconhecida, precisa ser enaltecida, e muitas vezes não é isso que acontece. Dos processos julgados, quais chamaram mais a atenção do senhor? Olha, eu acho que alguns, né? Tivemos alguns processos bastante significativos. De minha relatoria, foi bastante significativo um caso de um magistrado que estava sendo punido pelo seu tribunal de origem e transformaram uma averiguação de uma situação, de um problema psíquico, numa punição, não é? Então o processo estava equivocado. Então foi gratificante você reconhecer a esse juiz o direito de ele ter um tratamento correto, adequado. Isso, você preservar o direito alheio é interessante. Teve os casos já citados, né, de conciliação em greve, né, o que resolveu a vida de milhares de servidores, isso também é bastante gratificante. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz da Terceira Vara do Trabalho de Blumenau, José Lúcio Munhoz, vai falar sobre os problemas da magistratura e da prestação jurisdicional ao cidadão. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz no Amapá, para mim, foi uma experiência extremamente gratificante. Primeiro porque foi um poder novo,
eu fiz parte da primeira turma de juízes do estado do Amapá, e o nosso relacionamento, seja entre os magistrados de primeiro grau, como o tribunal, os magistrados de segundo grau, sempre foi o melhor possível. Eu tenho certeza que nós, com muito orgulho, podemos dizer que temos cumprido a nossa missão. O primeiro Fórum Nacional da Justiça Ambiental, organizado pela Escola Nacional da Magistratura, está com as inscrições abertas até o dia 10 de outubro. O curso vai ocorrer de 6 a 8 de novembro em Foz do Iguaçu, no Paraná. 200 vagas estão disponíveis aos magistrados. As inscrições no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o programa DMB O Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a trajetória profissional do juiz da Terceira Vara do Trabalho de Blumenau, José Lúcio Munhoz, e do seu mandato no Conselho Nacional de Justiça, que terminou em agosto deste ano. Agora vamos falar dos problemas da magistratura e da prestação jurisdicional ao cidadão. Doutor Lúcio, como o senhor analisa a sobrecarga dos processos no Poder Judiciário? É isso, Renata. Os juízes brasileiros proferem 42 sentenças por minuto. Isso significa que, enquanto estamos aqui conversando, centenas de decisões foram proferidas pelos juízes brasileiros, resolvendo problemas de adoção, absolvendo pessoas injustamente acusadas, enviando condenados para a cadeia, resolvendo problemas trabalhistas, direitos do consumidor, questões ambientais, enfim. Os temas mais diversos passando pelas mãos dos juízes. O que é interessante é a percepção geral da população de que o profissional que presta serviço ele é o responsável pelos problemas existentes. Então, quando um médico que atende pelo SUS, ele está num posto sozinho para atender 15 pessoas em 1 hora, ele não vai dar um bom atendimento. E normalmente as pessoas vão responsabilizar esse médico pelo problema, quando ele está ali sobrecarregado, assumindo responsabilidades que não deveria por conta do atendimento do cidadão. O mesmo se passa com o juiz, não é? Cada magistrado brasileiro é submetido a 1.800 processos por ano. Muita coisa, né? Isso é muito superior a qualquer média mundial. Não é? Nós temos uma litigiosidade. Então, quando você vê, por exemplo, o Estado não fornece leito de UTI ao cidadão, o cidadão recorre ao judiciário. A partir deste momento, parece que não é mais responsabilidade do serviço de saúde, não é mais responsabilidade do hospital, é o juiz que tem que resolver. Então, se o juiz não concede a liminar e o cidadão morre, a culpa não é do serviço médico. É do juiz. É do juiz. Não é? Se ele concede a liminar e lá o UTI não tem vaga, eles tiram outro paciente da UTI, a responsabilidade é do juiz. Então, as agências reguladoras não funcionam adequadamente, então a ANAC não funciona direito. Aí o judiciário tem que colocar um posto de atendimento nos aeroportos. Né? Os estádios de futebol não fornecem segurança adequada, tem que ter um juiz de plantão. Né? As delegacias regionais do trabalho não fiscalizam as empresas sobre condições de trabalho, carteira assinada e cartão de ponto. Aí o juiz do trabalho é que tem que dar os direitos trabalhistas, assumindo responsabilidades que, a partir daí, parecem desaparecer por parte dos órgãos governamentais próprios. Isso afeta o cidadão e afeta o profissional. Né? O juiz hoje ele é sobrecarregado, né? demais. Ele é visto pela população como culpado desse processo, quando é justamente a peça mais desgastada do sistema. Né? É o que sofre, é o que se isola, é o que se angustia. E não por acaso, nos últimos 5 anos, nós tivemos 120 pedidos de exoneração. Ou seja, juízes que não se aposentaram, eles se exoneraram, ou seja, saíram, se demitiram do cargo de juiz. Para quê? Para ser advogado, para ser cartorário, para ser membro do Ministério Público, da advocacia, enfim, das procuradorias e por aí vai. E isso afeta o cidadão, porque o cidadão ele precisa contar com um juiz independente, com um juiz feliz, com um juiz responsável, como todo profissional. Nós não podemos ter um profissional da empresa trabalhando amargurado, que
Imagine o resultado da sua entrevista. Não é? O juiz, assim também, ele submetido a uma extensa carga de trabalho com audiências, tendo que fazer sentenças, assumindo responsabilidades, não sendo humanamente possível dar conta do trabalho e ainda é responsabilizado por isso. Porque a sociedade vê nele a pessoa responsável e atribui a ele a culpa por esse processo. É importante medidas de valorização da magistratura e do poder judiciário para tentar solucionar esse problema? Claro, porque isso afeta um valor fundamental para o cidadão. O cidadão ele quer ser tratado com justiça. Não há um sentimento pior do que um sentimento de que a tal situação me foi injusta. Não é? Todos nós reagimos dessa natureza. Você até aceita perdas se você deu causa. Não é? Mas quando você é tratado com injustiça, você não aceita isso. Você quer uma resposta, você quer ajuda, você quer auxílio. E quem deve dar esse auxílio é o Poder Judiciário. O que acontece? A sobrecarga é tão grande, inclusive por órgãos estatais. Não é? Como eu disse, todos esses órgãos da União, dos estados, dos municípios não funcionam adequadamente, né, as agências reguladoras, e afetam o cidadão e afetam o trabalho do próprio juiz. E nós temos que valorizar, né? Não é possível você ter essa situação, porque acaba se tornando um círculo vicioso em que o problema vai cada vez mais aumentando, né? Nós temos que criar um círculo virtuoso disso, não é? Com a melhor qualificação do magistrado, respeito aos direitos constitucionais. A Constituição Federal estabelece o direito de correção dos subsídios, não é aumento de subsídios, é correção dos subsídios do magistrado. E há 6 anos os juízes não obtêm essa correção. Então, como que um juiz vai falar que tal empresa tem que dar um aumento salarial do cidadão que está previsto na lei se ele próprio, o juiz, não recebe? Não é? Não há uma valorização na carreira. Então, o juiz que ingressa hoje ganha exatamente a mesma coisa que um juiz que está há 15, 20 anos no mesmo cargo. Não é? Então, isso desmotiva. E a desmotivação num processo desse, ele é terrível. Não é? Então, o programa de valorização, né, com o qual muito me debati no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, envolvendo associações, tribunais, escolas da magistratura, era rediscutir essa questão, levantar o problema e tentar obter sugestões da própria magistratura para amenizá-lo. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Olá, meu nome é Fernando Ganem, sou juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Paraná desde 1998. Decidi ser juiz de Direito porque meu avô era advogado, meu tio juiz e meu pai escrivão do cível. Passei a trabalhar no cartório do meu pai e então decidi pela carreira de magistrado. A dica para ser magistrado é querer, estudar bastante e não desistir nunca. Agradeço ao juiz José Lúcio Munhoz pela entrevista. Obrigado, Renato. É um prazer atender o programa, é um prazer estar conversando com os magistrados, com os cidadãos e desejar que a AMB cada vez mais evolua. O nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.